Vamos agora para a medida de eficiência. Vocês vão substituir, tá, a palavra índice de Sharpe ou índice de Traynor por eficiência. Tudo bem? Eficiência. O que o índice de Sharpe calcula? Vamos para o meu Excel mágico aqui. Ó. Primeiro, pega a fórmula dele. Retorno do ativo menos a taxa livre de risco dividido pelo desvio padrão do ativo. Eu gosto de mostrar a fórmula porque você precisa saber a lógica das paradas. Então, vamos para o Excel mágico aqui. Meu Excel mágico. Vamos pegar o ativo A. O ativo A. O ativo A teve um retorno de 15%, taxa livre de risco Selic a 7, por exemplo, e um desvio padrão de 2. Então, 15 menos 7, com desvio padrão de 2, 8 dividido por 2, esse aqui tem um índice de Sharpe de 4. E o investimento B? O investimento B trouxe a mesma rentabilidade, mesma taxa livre de risco, só que o desvio padrão desse cara foi maior, 3. Então, aqui, 15 menos 7, igual a 8. 8 dividido por 3. 8 dividido por 3, 2,66 é o desvio padrão desse cara aqui, 2,67. Pergunta de prova, qual é o mais eficiente? Óbvio que é o fundo A. Por quê? Porque para uma mesma classe, para um risco, ou melhor, ele oferece um retorno igual ao do B, só que oferece um risco menor, né? Oferece um risco menor do que o B. Tudo bem? Enquanto o B oferece um risco de 3 e um retorno de 15, o A é mais eficiente. Então, o índice de Sharpe avalia a eficiência de um investimento. Qual que é a diferença do índice de Sharpe para o índice de Sharpe modificado? O índice de Sharpe modificado, em vez de usar a taxa livre de risco, ele usa o benchmark. Então, se esse cara for um fundo DI, que rendeu 15%, ele vai usar o CDI, em vez de usar a taxa livre de risco. E o índice de Traynor? O índice de Traynor, em vez de usar o desvio padrão, ele usa o beta. Então, você vai ter que decorar algumas coisas. Você vai ter que lembrar que o índice de Sharpe usa o desvio padrão e a taxa livre de risco. Vai ter que lembrar que o índice de Sharpe modificado usa o desvio padrão e o benchmark. E vai ter que lembrar que o índice de Traynor usa a taxa livre de risco, mas usa o beta como medida de risco em vez do desvio padrão. Então, pode cair uma questão tranquilinha, igual essa aqui, ó. Igual essa aqui, questão número 31. A medida de risco utilizada no cálculo do índice de Sharpe e do índice de Traynor são, respectivamente, essa decorebinha, você vai ter que lembrar, tá? Desvio padrão e beta. Então, agora a decorebinha. Tá certo? Então, você já matou a decorebinha. Agora, vamos para uma questão mais bonita que fala do índice de Sharpe. Tem essa aqui que é mais tranquilinha. Índice de Sharpe, Titio falou que é para você substituir por qual palavra? Beleza? Eficiência. Tudo bem? Então, vamos lá. Um fundo mais eficiente é aquele que... Questão 46. O índice de Sharpe serve para medir o quê?
Parabéns para quem foi na alternativa D e errou feio, né? Eu acabei de falar para vocês que o índice de Sharpe, tem hora que eu fico triste aqui, viu? Parece que vocês não estão prestando atenção em mim, viu? Acabei de falar para vocês que as medidas do índice de Sharpe é retorno e risco, né? Então não é o retorno máximo de uma carteira, meu povo. De onde vocês tiraram isso? É o retorno em função do risco que eu assumi. Parabéns, Leandro, e mais alguém aí que escolheu a alternativa A. Não é o retorno máximo de uma carteira, galera. O índice de Sharpe é uma medida de eficiência. E um investimento é eficiente quando? Quando tem a melhor combinação entre retorno e risco. Tudo bem? Mas que bom que vocês erraram aqui, porque não pode errar uma questão dessa na prova, que ela é uma questão relativamente fácil. Tudo bem? Beleza? Fala para mim quem errou que agora entendeu, por favor. Senão eu vou ficar nervoso aqui. Mas eu repito, não tem problema. Vamos lá. Vamos lá, de novo. Índice de Sharpe é uma medida de eficiência. Quando eu posso dizer que o investimento é eficiente? Quando foi uma boa combinação entre risco e retorno. Por isso que eu mostrei o meu Excel e mostrei como calcula o índice de Sharpe. Vamos pensar que o retorno do ativo foi de 15%. A taxa livre de risco foi 7%. E o desvio padrão foi 2%. Então, 15 menos 7 dá 8. Dividido pelo desvio padrão, o índice de Sharpe foi de 4. Enquanto o fundo B, o retorno do ativo foi de 15, a taxa livre de risco de 7, só que ele tem um risco maior. Então, perceba que o índice de Sharpe dele deu menor. Por quê? Porque ele é menos eficiente. Ou seja, ele ofereceu o mesmo retorno que o fundo A, mas com um risco maior. Tudo bem? Então, a medida, o índice de Sharpe é uma medida que traz o quê? A eficiência, comparando o retorno versus o seu risco. Tudo bem? Qual que é a diferença para o índice de Treynor? O índice de Treynor, o cara fala assim, pô, eu não quero o desvio padrão. O desvio padrão vai analisar o ativo só que eu tenho. Eu quero analisar o mercado. Aí esse cara usa o beta em vez de usar o desvio padrão como medida de risco. Ficou mais claro agora? Valdirene, Rose. Ficou? Posso seguir? Legal. Vamos agora trazer uma outra questão. Agora, ó, pronto. Essa questão você nem viu alguns indicadores, mas você já consegue responder só com o que eu acabei de ensinar. Entre dois fundos que têm como objetivo a mesma rentabilidade, um investidor deve escolher aquele que apresente o maior índice de Sharpe. Por quê? Porque se eu tenho a mesma rentabilidade, é melhor eu escolher o mais eficiente, tudo bem? O mais eficiente, beleza? E agora uma para dar uma complicada, porque vai cair na prova desse jeitinho aqui. Se você aprendeu e decorou o que eu pedi para você decorar, no caso do beta, ficaria como? Como assim? O beta é a mesma coisa, tá? O Treynor, em vez de usar o desvio padrão, usaria o beta. Mas a medida, ele vai medir a eficiência do mesmo jeito, tá? Então, se tivesse ali a opção índice de Treynor ou índice de beta, ou índice de Sharpe, não ia ter, na verdade, porque os dois, né,
eles têm o mesmo sentido, tudo bem? Vamos lá, olha a questão de prova. Analisando o índice de Sharpe dos ativos A, B e C, podemos afirmar o quê? Cuidado para você que falou não sei sem tentar, viu? Cuidado, hein? Cuidado para você que falou não sei sem tentar. É melhor tentar e errar do que não tentar e falar não sei, viu? Então vamos lá. O que Titio pediu para vocês fazer com o índice de Sharpe? O que eu pedi para vocês fazerem? Primeira coisa que eu pedi quando eu comecei a explicar esse encrenca aí. Ninguém lembra? Vocês estavam aí ou não? O que eu pedi para vocês fazerem logo que eu comecei a ensinar o índice de Sharpe? Boa, Alice. Mudar a palavra índice de Sharpe para eficiência, tudo bem? Só que vocês não prestaram atenção nisso, uma boa parte de vocês. Vamos lá? Analisando a eficiência dos ativos A, B e C, quem é o mais fodão em termos de eficiência? Quem é o mais eficiente? Então, se o B é o mais fodão, B é maior que todos. Então, como que vocês vão na alternativa A e B, que está dizendo que o A é mais eficiente que o B? Expliquem para mim. Alternativa A e B você já joga fora. Por quê? Porque está dizendo que o A é mais eficiente do que o B. Não é, porque o B é o mais fodão, beleza? De posse dessa informação agora, qual que é a alternativa correta? Parabéns, é isso aí, Thiago. O B é mais eficiente porque tem o mesmo retorno, só que tem um risco menor. Então, consequentemente, o índice de Sharpe dele vai ser maior que o A, tudo bem? Então, qual que é a alternativa correta? A alternativa C de casa. O A é menos eficiente que B, mas o A é mais eficiente que C, porque ele tem o mesmo risco do que o C, só que ele oferece um retorno maior. Fala para mim que vocês entenderam, por favor. Quem errou, fala que entendeu. Yes! Beleza? Boa, Olga Damascena, Pamela, legal? Professor, qual a diferença entre índice de Sharpe e Trainor? A diferença que eu falei agora há pouco para vocês. O índice de Sharpe usa o desvio padrão e o índice de Trainor usa o beta. Tudo bem? Essa é a diferença. Beleza? Então vamos lá. Uma questão com índice de Trainor agora. O retorno deles é o mesmo, a questão é o risco. Então, não entendi. Nessa questão você está falando? É.
Na verdade, não é que o retorno deles é o mesmo, né? Entre o B e o A, o retorno deles é o mesmo. O B e o A, né? Mas o A com o C, o retorno é diferente, né? O risco é o mesmo daí, mas o retorno é diferente. Mais uma questão aqui, questão 28. Considere os fundos abaixo. Fundo A tem um desvio padrão de 5 e um índice de Traynor de 5,3. E o fundo B tem um desvio padrão de 7,5 e um índice de Traynor de 2,4. Pergunto para vocês. Deixa vocês responderem primeiro, daqui a pouco eu explico. Vai. André, por isso que eu tô aqui, viu, velho? Então vamos lá. Primeiro, né, respectivamente, qual que é o fundo que tem menor risco? Qual que é o fundo que tem menor risco? Beleza, o fundo A, porque ele tem um menor desvio padrão, tudo bem? Então, você já fica com a alternativa A e B, beleza? E qual que é o mais eficiente, o fundo A ou o fundo B? Mais eficiente, fundo A também, porque ele tem um maior índice de treino, né? Então, qual que é a alternativa correta? Parabéns, você que foi na alternativa A. André, entendeu agora e não erra mais? Fala aí. Beleza? Todo mundo entendeu? Então, substitua desvio padrão por risco e substitua Traynor ou Sharp por eficiência. Você não erra mais essa encrenca. Tranquilo? Beleza? Maravilha. Vamos para a nossa reta final aqui. Reta final. Vamos falar de rating. O que é o rating? Rating é a classificação de risco de crédito que uma empresa tem ou um país tem. Tudo bem? Então, já expliquei isso para vocês, já falei bastante de risco. Vou passar uma questão rápida aqui para a gente esgotar esse assunto. Você tem que lembrar o quê? A é melhor do que B? O que vocês acham? E 3 letras é melhor ou pior que 2 letras? E aí? Então, lembra da escola? A é melhor que B, que é melhor que C. E 3 casas, em termos de patrimônio, quem é mais rico, quem tem 3 casas ou quem tem 2 casas? Quem tem 3 bicicletas ou quem tem 2 bicicletas? E quem é mais rico oferece menos risco de inadimplência. E quem é mais pobre oferece mais risco, então vai pagar mais juros. Tudo bem? Questão de prova. Questão 24. Duas empresas X e Y emitiram debêntures com classificação de risco C e CCC, respectivamente, emitido por uma agência de rating de crédito. É de se esperar o quê? Quem já sabe, fica quietinho aí para quem não sabe responder, beleza?
Vamos lá. Quem é mais pobre? C ou CCC? C é mais pobre que CCC, beleza? A empresa X é mais pobre que a empresa Y. Se ela é mais pobre, ela traz mais risco de inadimplência, então deve pagar mais para compensar o risco que eu vou correr. Tá claro isso? Dá um ok para mim, para eu ficar tranquilo. Beleza? Tá bom. Vamos fazer a 25 também? Vamos embora, não tem problema. A tabela abaixo contém o risco e o retorno de dois fundos de investimento. Podemos afirmar que a eficiência do... Na prova não vai ter o titio para falar isso para vocês, viu? Quem é mais eficiente aqui? Fundo A ou fundo B? Então, quem possui o maior índice de Sharpe? Aê, galera! Agora eu fiquei orgulhoso, hein? 25 é B de bola. Então, como o fundo B é mais eficiente, que ele tem um risco menor que o fundo A e traz um baita de um retorno, né? Então, o fundo B, o índice de Sharpe dele é maior que o fundo A, porque ele é mais eficiente. Beleza? Não erram mais essas questões, índice de Sharpe aí? Tranquilo? Legal.